Semana da Pan. Semana da Pan. Tudo o que foi destaque em nossa programação. Olá, começa agora mais um Semana da Pan. Eu sou o Vitor Brown e trago agora um resumo dinâmico de tudo o que foi destaque aqui na programação. A semana foi marcada pela volta da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, que, na chamada segunda temporada, iniciou os trabalhos com depoimentos do reverendo Hamilton Gomes de Paula. Ele teria sido autorizado pelo governo a negociar 400 milhões de doses da vacina da AstraZeneca com a Davat. O que também marcou esse retorno da CPI foi uma solicitação polêmica do relator da comissão, Renan Calheiros. O senador apresentou um requerimento que pedia a quebra do sigilo bancário da Jovem Pan. Nos bastidores, antes mesmo de a sessão ser iniciada no Senado, o Jornal da Manhã conversou com o senador Marcos Rogério, do DEM de Rondônia. Ele contou sobre o que esperava nesta nova fase da comissão e também deu sua opinião sobre a quebra de sigilo de veículos de imprensa. Vamos acompanhar. Senador, estão chamando essa volta de segunda temporada da CPI. O senhor, que teve uma atuação de destaque nesse começo de trabalho da CPI, antes do recesso, e agora, essa volta aos trabalhos, quais serão os focos da CPI, as investigações? O senhor sempre insistiu nas investigações em relação a estados e municípios, será que dessa vez a CPI vai ampliar esse escopo, senador? Tiago, eu espero que a CPI tenha realmente o propósito de investigar corrupção de verdade, e não apenas ficar rodando em círculo, gerando narrativas com foco exclusivamente no embate político, né? Então eu espero que realmente haja uma investigação alargada para incluir aí estados e municípios onde há suspeitas fortíssimas, gravíssimas da prática de corrupção. Mas, pela pauta de hoje da comissão da CPI, não me parece ser essa a vontade, a disposição do núcleo dominante da CPI. Eles querem continuar dentro daquela linha que vinham sustentando antes do recesso. Ou seja, continuar produzindo narrativas e investigando fatos absolutamente inexistentes, porque contratos que não existiram, compras que não foram feitas, pagamentos que nunca existiram. Mas, para integrantes do G7, isso seria aí o ápice da corrupção do governo. Senador, agora as perguntas dos nossos comentaristas, começando com Joel Pinheiro da Fonseca. Joel. A gente acompanha aqui essa tentativa, inclusive, por parte do senador Renan, de investigação até de órgãos de imprensa. Como é que o senhor vê isso? Olha, talvez seja um dos maiores absurdos que eu já tenha visto no âmbito de uma CPI do Parlamento brasileiro, que é tido sempre, né, como uma casa de defesa, né, das prerrogativas, das garantias constitucionais dos profissionais, sejam eles da comunicação, sejam eles advogados. E isso, no âmbito desta CPI, vem se tornando algo secundário, né? O requerimento que você faz menção aqui é um requerimento absolutamente inconstitucional. Antes de eu ser senador da República, antes de eu ser deputado federal, eu fui jornalista por algum tempo, por 12 anos, no rádio, na televisão e no jornalismo impresso. E para chegar a determinadas figuras ou figurões, muitas das vezes o jornalista, especialmente o investigativo, ele precisa lançar mão de tomada de depoimentos com um único compromisso: o sigilo da fonte. E isso é uma garantia constitucional, é um dos pilares fundamentais da liberdade de imprensa e de comunicação no Brasil. Violar esse pilar é violar justamente a essência do jornalismo. Então, me preocupa muito, não a aprovação em si, porque a aprovação certamente, aprovando-se, assim, espero que não aconteça, mas acontecendo isso, certamente que o judiciário reporia a ordem essa situação, mas seria um atentado à liberdade de imprensa jamais visto no âmbito do parlamento brasileiro. Eu gostaria que isso não fosse nem pautado, mas para minha tristeza foi pautado na pauta de hoje. Senador, na sequência a pergunta é de Rodrigo Constantino. O G7, o gabinete paralelo do lulismo, quer intimidar
o que sobrou de mídia independente no país. Nós fomos pegos de surpresa com uma decisão ao arrepio da lei, também um pedido do ministro Barroso para incluir o presidente Bolsonaro, sem passar pela PGR, naquele inquérito do fim do mundo, né, o inquérito de fake news. O senhor defendeu as manifestações pelo voto auditável e no dia seguinte, uma presença maciça do povo nas ruas pedindo essa pauta, nós somos surpreendidos com esse tipo de decisão arbitrária. Como é que o senhor está enxergando esse jogo de forças, esse cabo de guerra aí entre o presidente e esses ministros do Supremo? Constantino, primeiro, prazer falar contigo. Tempos difíceis que desafiam a lógica constitucional, que desafiam o Estado democrático de direito. Obviamente que você tem a possibilidade, dentro de um regime como o nosso, né, de criticar o presidente da República, criticar congressistas, né, criticar quem quer que seja, inclusive aqueles que são, né, os togados. Né? Não há vedação, inclusive há críticas aos membros da magistratura. Obviamente que dentro dos limites legais. E havendo excesso, a lei existe para poder corrigir os excessos. Agora, estamos diante de uma agressão à Constituição sem precedentes. Uma agressão a um postulado constitucional do devido processo legal. Esse inquérito das fake news, eu sou um crítico dele desde o seu nascedouro, porque ele já nasceu errado. O que nasce errado não termina certo. Veja, você não tem competência, o Supremo Tribunal Federal, respeitosamente, não tem competência para instaurar um inquérito como esse. Ele mesmo investiga. Aí será que daqui a pouco ele mesmo vai oferecer também a denúncia para propor a ação penal? Ou ele vai ter que encaminhar ao Ministério Público para que, como o titular da ação penal, proponha, né, o encaminhamento que achar adequado? Então, é de uma agressividade. Agora, o problema, Constantino, é que muitos hoje sabem que o que estão propondo, que o que estão fazendo, não tem o respaldo constitucional, não tem o respaldo legal, mas fazem, porque os atos processuais decorrentes nesse período da existência, ainda que de ilegalidade desse instrumento, continuam ocorrendo. Por exemplo, com base nesse inquérito, sim, pessoas foram presas, pessoas tiveram buscas e apreensões determinadas contra si. Então, são arbitrariedades, são ilegalidades que continuam acontecendo. E essa, com relação ao presidente da República, respeitosamente, me parece o ápice das barbaridades, o ápice das ilegalidades. Se querem processar o presidente, que o façam pelo meio legal, como manda a Constituição Federal. Não com um expediente tão rasteiro e tão ilegal. Isso não é bom para a democracia. Isso não faz bem às instituições da República. Isso é perigoso, sim, temerário. E, senador, rapidamente, por favor, para a gente poder encerrar, o senhor conseguiu acompanhar a movimentação dos demais integrantes da CPI nesse período de recesso? Acha que algo muda a partir de hoje? Qual linha deve ter essa nova fase? Qual tom? Bom, eu acompanhei o grupo do G7, mesmo no período da pandemia, continuou, né, alimentando aí aquelas narrativas que vinham fazendo antes, né, e fazendo ali uma varredura nos processos, apenas daquilo que interessa a eles, porque não querem investigar corrupção de verdade. Corrupção de verdade passa ao largo. E parece ter um medo absurdo de se chegar aos quintais de casa, né, com essa investigação. Agora, o que eu espero, e isso também nós fizemos, levantamentos em relação a processos envolvendo estados e municípios, e que nós vamos começar a apresentar dados na CPI. E também, como ali há um embate político flagrantemente instalado, nós vamos começar a fazer contraposições em relação à questão da corrupção. Porque acusam de corrupção o presidente Bolsonaro, o governo federal, o Ministério da Saúde, sem ter um elemento de prova que mostre quem recebeu, quanto recebeu, de onde recebeu. Não há uma prova sequer em relação a isso, mas dizem que tem corrupção. Nós vamos dizer, vamos mostrar onde aconteceu corrupção. Os governos Lula e Dilma têm as fartas corrupção, mas aqueles que representaram e que são vinculados a esses, agora acusam o governo atual de uma prática que é deles.
e que até agora não se verificou no governo do presidente Bolsonaro. Eu acho que esse embate nós vamos ter que fazer ali, porque se tornou um embate mais político do que de investigação propriamente dita. E repito, o dia de hoje é um dia triste e lamentável pelos requerimentos que constam na pauta, mais de 130, incluindo um que atenta contra a liberdade de imprensa no Brasil, o que é um precedente, mesmo que não seja votado, é um precedente dos mais perigosos que nós já vivemos no âmbito de uma CPI. E quem também conversou conosco sobre as expectativas dessa nova era dentro da CPI foi o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Vamos conferir. Senador, eu pergunto já diretamente para o senhor, hoje, antes de começar a oitiva, em que o reverendo será ouvido para falar sobre questão de vacinas e tudo mais, há uma possibilidade de se votar requerimentos, que de requerimentos sejam votados, e um deles pedindo, inclusive, a quebra de sigilo bancário da Jovem Pan. Qual a chance de um ato desse passar pela CPI, um ato antidemocrático e contra a liberdade de imprensa? Olha, eu acho que se fala tanto em atos antidemocráticos, né, Tiago? É uma coisa que é tão criticada pelo establishment, que eu acredito que os senadores devam ter o mínimo de juízo agora na votação desses requerimentos. Alguns absurdos. Um deles é a quebra de sigilo da Jovem Pan, né? Uma empresa séria que tem contribuído com o trabalho reconhecidamente independente, os dois lados que acompanham isso, tanto governistas como oposicionistas. Eu digo isso não político, não. Eu digo isso à população, como também pessoas independentes que querem um Brasil melhor e com a verdade vindo à tona, sabem do trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Então, é uma perseguição. A CPI está sendo usada há muito tempo, aliás, desde que ela foi instalada como um instrumento de perseguição política. Basta você não concordar com as narrativas que são impostas a fórceps pela cúpula da CPI, né, que você começa a ser perseguido. Você vê aí a quebra de sigilo da doutora Mayra Pinheiro, você vê o que aconteceu com um jornalista que é colaborador hoje de outro veículo de comunicação, o Alexandre Garcia, mas que tem um histórico de décadas de serviço prestado à imprensa do Brasil. Então, é o cerceamento da liberdade de imprensa, são as garantias individuais, né, que estão previstas na Constituição, que estão sendo vilipendiadas nesse momento aqui no Senado Federal. Eu espero, repito, que eles tenham o mínimo de juízo, de bom senso nessa escalada autoritária que eles têm tido nessa postura dentro dessa CPI. Senador, na sequência, a pergunta de Rodrigo Constantino. Pois é, eu queria uma avaliação do senhor em relação ao papel de uma parte da imprensa nesse ponto que chegamos. O senhor, por exemplo, como independente, vem denunciando desde o início esse circo montado para palanque eleitoral e político. Mas uma ala expressiva da nossa mídia tem tratado com seriedade alguém como Renan Calheiros e mesmo esse G7 na CPI, porque atende ao interesse de desgastar o presidente da República. O senhor acha que isso pode ter contribuído para chegarmos nesse ponto de abuso de poder e autoritarismo? Com certeza. Existe hoje uma cegueira política aqui nessa CPI pelo ódio, né? E esse passar pano que alguns veículos da grande mídia estão fazendo colaboram com esse tipo de postura. Sabe aquela coisa, Rodrigo, que os fins não justificam os meios? Para mim, essa é uma filosofia básica, né? Está muito na cara que o objetivo dessa CPI é apenas sangrar o governo. Então, eles não estão preocupados com as pessoas que estão agora, nesse momento, passando frio no Brasil, passando fome no Brasil, com problemas de saúde ainda do coronavírus, não está preocupado em dar a mão através de reformas. O objetivo é simplesmente um projeto de poder para o ano que vem. Eles querem antecipar, desgastar o governo, que eu tenho críticas, obviamente, sobre o governo, com a independência que a gente tem de atuação aqui, mas não justifica
o que estão fazendo. Querem tirar o presidente da República? O ano que vem está aí. Está aí, tem candidatos já na prateleira, vão ter outros, enfim. Agora, fazer o que estão fazendo, eles não estão colocando o Bolsonaro numa via crucis. Eles acham que estão colocando o Bolsonaro numa via crucis. Eles estão colocando o Brasil em via crucis. Isso é covardice, é desumanidade por um projeto político, politiqueiro, digamos de passagem. Para a gente encerrar, senador, brevemente, se possível, o senhor pretende trabalhar como agora nesse retorno dos trabalhos da comissão? Esse período de intervalo, de recesso, serviu para algumas reflexões importantes, algumas mudanças? Sim, Adriana, serviu para a gente analisar documentos também, né? Temos novidades com relação aos escândalos que eles não querem olhar, né? Nos estados e municípios. Está aí novos indícios chegando, mais operações da Polícia Federal. Novamente, essa semana, Adriana, eles não convocaram o ministro Wagner Rosário, da CGU, que quer vir aqui na CPI. E olha que detalhe interessante, já foi aprovado pela comissão a vinda dele. Então não tem justificativa para eles não marcarem. Eu estava na expectativa que eles fossem colocar essa semana. Tem uma frase que eu gosto muito do pacifista e humanista Chico Xavier, que ele diz assim: embora ninguém possa voltar atrás para iniciar uma nova trajetória, todos nós podemos começar agora a iniciar um novo fim. Então, eu acho que essa CPI, tudo errado que ela fez nesse primeiro semestre, ela tem a chance agora, né, de corrigir os rumos, de equilibrar um pouco, de deixar o ódio de lado e ir para a técnica, ir para a razão e não a emoção, que é o que predomina. O povo brasileiro está com ojeriza do que está acontecendo aqui. Essa é a grande verdade. Ninguém tem mais estômago para assistir. Tem gente que tem adoecido em ver o festival de horrores, de agressividade com os depoentes, de ameaça de prisão, de indução de respostas e até agressividade entre colegas. Então, uma coisa que eu acho que o Senado está caindo muito na credibilidade junto à opinião pública, à sua imagem. E eu espero que nesse retorno aos trabalhos a partir de hoje haja bom senso. Eu não conversei com os colegas ainda, mas acredito que eles tenham ido às suas bases, conversar nos mercados, nas feiras com a população para ver, para sentir realmente qual é o sentimento da população com relação a essa CPI. O requerimento da quebra de sigilo bancário da Jovem Pan seria votado ainda na sessão de terça-feira, porém a ideia foi deixada de lado. Vamos conferir como essa situação repercutiu entre os senadores dentro da CPI, na reportagem de Camila Yunes. Na retomada dos trabalhos, o relator da comissão, senador Renan Calheiros, anunciou a retirada do requerimento da pauta. Renan argumentou que tudo não passou de um engano e que a democracia tem de ser preservada. Presidente, inicialmente apenas para reparar um equívoco com relação a uma transferência de sigilo de uma emissora de rádio. Eu queria lamentar dizer que isso aconteceu exatamente no recesso compulsório e aproveito a oportunidade para retirá-lo, para que de modo algum possa eventualmente nada respingar numa coisa que preservamos, defendemos, sempre fizemos isso, vamos continuar a fazer, a liberdade de expressão. Depois da fala de Renan Calheiros, o presidente da CPI, Omar Aziz, afirmou que a comissão não tem o objetivo de perseguir ninguém. Como sempre, a coerência prevalece em cima do posicionamento do senador Renan Calheiros. A CPI não está aqui para fazer cerceamento de ninguém. Podemos até divergir em pensamentos, mas não divergimos de forma nenhuma da democracia brasileira. O senador tucano Isalci Lucas pregou cautela com os pedidos de quebra de sigilo. Na mesma linha que o senador Renan colocou da Jovem Pan, eu vejo assim, a quebra de sigilo, de fazer das empresas, a gente tem que ter um certo cuidado. Se tiver de fato alguma coisa clara, que há indício disso, tudo bem. Mas simplesmente porque saiu na mídia ou alguém falou alguma coisa, tem coisa absurda que está sendo dito aí,
que é muita irresponsabilidade. Então a gente precisa ter um certo cuidado com as empresas. Na mesma linha, o senador Marcos Rogério, do DEM, defendeu a liberdade de imprensa e salientou que a Constituição precisa ser respeitada. Onde se pretendia a quebra de sigilo de toda a sorte de um dos veículos mais tradicionais da comunicação brasileira, o Grupo Jovem Pan. Já é uma agressão por si só a apresentação desse requerimento à liberdade de imprensa. Mais do que isso, quando vemos a sua pauta, é uma ofensa direta a essa garantia constitucional. Porque esse é um dos pilares da liberdade de imprensa. Ao senador que apresentou, sua assessoria fez um Ctrl-C, Ctrl-V. Porque não é fundamento para aquele requerimento, mas apresentou o requerimento. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, lamentou as tentativas de cercear o trabalho dos veículos de comunicação. Eu quero dizer que o senador Renan Calheiros acerta em tirar um requerimento absurdo, que é esse requerimento da Jovem Pan, uma emissora que tem feito um trabalho reconhecidamente independente, ouvindo os dois lados. E a regra da boa convivência é o respeito. E a liberdade de expressão é algo importantíssimo nesse momento da República. Apesar das críticas, a CPI aprovou 25 requerimentos de quebra de sigilo de jornalistas. Os pedidos abrangem os sites Terça Livre, Crítica Nacional, Conexão Política, Brasil Paralelo e Senso Incomum. Ainda no mesmo dia, a CPI ouviu depoimentos do reverendo Hamilton Gomes de Paula, apontado como intermediador em negociações de vacinas contra a Covid. A sessão foi marcada pela evidente irritação dos senadores com o reverendo. Em grande parte das perguntas, Hamilton respondeu que não tinha informações sobre o assunto em questão. Vamos conferir os detalhes do primeiro dia da segunda temporada da Comissão Parlamentar de Inquérito no resumo feito pelo repórter Levi Guimarães. Nesta terça-feira, a CPI ouviu o reverendo Hamilton Gomes de Paula. Ele teria negociado em nome do governo a compra de 400 milhões de doses da AstraZeneca com a Davat. Membros da CPI o consideram peça-chave para entender o uso de intermediários pelo Ministério da Saúde. E-mails indicam que o reverendo propôs um valor de $17,50 a dose, 3 vezes mais do que o discutido pela pasta com a Índia. No depoimento, Hamilton Gomes de Paula negou que estivesse negociando vacinas com o governo. Ele preside a Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, entidade não governamental, e explicou que apenas fez uma indicação ao governo. O senhor nunca havia negociado ou colaborado, facilitado a negociação de vacinas junto ao Ministério da Saúde? De forma alguma, senador. O trabalho da Senar, como foi procurado pelo senhor Dominguete e o senhor Cristiano, é um trabalho humanitário. Então, a priori, quando eles vieram conversar conosco, nós abrimos assim uma conversação, porque sabemos que esse preço a R$ 3,50, que colocaria essa disponibilização de vacinas ao Brasil, nós fomos esses que na verdade, indicamos. Os parlamentares perguntaram ao reverendo como ele chegou ao Ministério da Saúde. Hamilton Gomes de Paula detalha que foi o responsável por levar ao governo o vendedor de vacinas Luiz Paulo Dominguete. Eu não tinha contatos. Os contatos que eu tinha era sempre de forma formal, de forma eletrônica. É o que eu acreditava. A minha aproximação em conduzir o Dominguete, em conduzir a Davat ou o Cristiano era de forma formal. Só para entender, o senhor preparou um e-mail e no e-mail disse, olha, tem um pessoal aqui vendendo, assim, oferecendo vacina. Vocês estão dispostos a recebê-lo? Foi assim? Foi feito um e-mail, foi de forma formal, via e-mail e conduzindo o Dominguete a essa reunião. Foi Dominguete quem denunciou a suposta propina sugerida pelo então diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias. O valor seria de $1 por dose.
Hamilton Gomes de Paula relatou que houve mudanças de preço na vacina ofertada pela Davat ao governo e que o preço final seria de $10 a dose. E foi confrontado pelo senador Randolfo Rodrigues, da Rede. Qual era o preço da vacina? Que o senhor estava A primeira oferta era... E se eu puder contextualizar desde o início... Por favor. A latinha era $3,97. Depois veio a Davat, $3,50. E depois ela passou para $17,50. E depois abaixou para $11. Em algum momento surgiu a proposta de $10? Não, senhor. Bom, não é o que fala aqui esses documentos. Tem aqui um documento da Davat do dia 15 de março, date 15 de março de 2021, e nesse documento da Davat fala que o contrato era de $10. Após, dia 14 de março, tem uma carta sua, também ao senhor Elcio Franco, dizendo que a proposta, na verdade, da Davat não era de $10, era de $11. Por diversas vezes, o depoente disse não se lembrar de supostas reuniões e mensagens trocadas com representantes do Ministério da Saúde e com Dominguete. Alguns senadores suspeitaram que ele estaria tentando esconder pessoas, mas a todo momento ele negou. Hamilton Gomes de Paula também afirmou que a organização comandada por ele receberia doações da Davat caso a venda de doses pela empresa ao governo federal tivesse se concretizado. O reverendo Hamilton diz acreditar que foi usado de maneira ardilosa e chorou ao se dizer arrependido de ter aberto as portas à negociação de vacinas. E eu queria vacina para o Brasil. Eu me sinto... Tenho culpa, sim. Hoje de madrugada, antes de vir para cá, eu dobrei os meus joelhos, orei. Omar. E aí eu peço desculpa ao Brasil. Parte dos senadores mostrou descrença com relação ao depoimento do reverendo. Alessandro Vieira, do Cidadania, disse não se comover pelas lágrimas de Hamilton Gomes de Paula. Que o humanitário só está no nome, no cabeçalho da mensagem. Não tem nada de humanitário nessa malandragem. Nada. O objetivo aqui era financeiro, escamoteado com o nome de doação. O senhor é um consultor que não tem um projeto apresentado. É um missionário que se apresenta como representante de várias instituições que nenhuma reconhece sua participação. Nada disso daqui é verdadeiro. Nada. A oferta de vacinas é mentirosa. A conversa fiada de apoio humanitário é mentirosa. Tudo atrás de dinheiro. No pior momento da vida do Brasil. Então, se em algum momento o senhor efetivamente teve na sua conduta o princípio cristão, já passou muito da hora do arrependimento. Agora é hora de punição. O reverendo Hamilton também foi confrontado sobre vendas de vacinas para municípios. Inicialmente, ele negou ter negociado com as prefeituras. Porém, senadores exibiram uma carta da Senar a uma associação de municípios do Acre. Assim, o depoente refez a versão. Sobre a questão dos municípios, houve sim essas demandas com uma carta de encaminhamento da Davat a municípios. Quem fez isso foi acabou de me mostrar, o advogado, quem fez isso foi o Renato Gabi. Então ele encaminha... Encaminhado pela presidência, encaminhado do e-mail da presidência da Senar. Sim, eles têm acesso ao próprio e-mail da presidência. Quarta-feira, no segundo dia de depoimentos, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia recebeu o coronel Marcelo Blanco. O ex-assessor do Ministério da Saúde foi convocado por ter participado de um jantar onde supostamente teria acontecido uma negociação de propina por doses da vacina da AstraZeneca. E os depoimentos de Marcelo Blanco foram repercutidos durante o programa 3 em 1. Vamos conferir. Vamos ouvir os comentários do nosso Rodrigo Constantino. Consta, eu quero uma avaliação sua de mais um dia nesse segundo semestre de CPI. Eu não queria falar disso não, Paulo. Eu não aguento mais ver essa CPI circense. É um troço muito ruim, né? Mas é porque eu chamei a atenção que uma coisa importante aconteceu hoje. Vamos lá, né? Sobre o depoente, que é o assunto, né? Parece meio desencontrada a resposta dele ali, até porque
nas mensagens trocadas, né, ele realmente escreve ali as duas frentes, né, dando a entender que ele vai tratar da questão privada e pública. Então, a argumentação de que ele estava apenas tentando fazer desenrolar a questão das compras de vacinas pelo setor privado não é muito convincente. Mas, de novo, tudo isso é muito pouco, né? E a oposição está ficando nervosa. Então, a gente viu ali o Omar Aziz, que é, se eu não me engano, o presidente, né, da CPI, ele partiu ali para discursos que é só o que ele sabe fazer hoje em dia, né? Discursos de campanha, até porque ele quer ser candidato, né, ao governo, e ele fazendo só ataques ao presidente Bolsonaro, culpando o presidente por quase 600 mil mortes, enfrentando ali no embate o senador Marcos Rogério. Então, quer dizer, não tem nada a ver com o depoimento em si, né? É um negócio patético, né? Acompanhar o Omar Aziz falando realmente é um esforço de paciência, né? Agora, o ápice do depoimento do dia de hoje de CPI coube a Renan Calheiros, né? Renan Calheiros, num certo bate-boca ali que ele travou, né? E esses são os melhores momentos, porque aí não é tão calibrado que nem a fala ensaiada, né? Ele solta mais, assim, algumas verdades e revela a essência. Ali ele saiu com uma pérola, né? Quer dizer, ele falou, eu sou o relator, eu produzo a prova. Assunto encerrado. Eu acho que a CPI tinha que ser fechada hoje, depois dessa fala. Bruna Torlai, como é que você viu, inclusive, essa tensão entre o Randolfo Rodrigues e o deputado federal Reinaldo Stefanes? É para fazer jus ao apelido CPI do circo, né? Finalmente os senadores entenderam a que eles vieram e estão jogando o jogo, né? Estão vestindo a capa mesmo de palhaços, que é o papel que eles têm feito. Constantino foi perfeito aí em mostrar e dizer o que de mais importante aconteceu hoje. Foi essa fala do Renan Calheiros, ele tem razão. De resto, quanto ao depoente e todo tipo de história, eu vejo da seguinte maneira: essa negociação não ocorreu. E aí está se investigando intenções espúrias ou não de pessoas que tentaram eventualmente tirar uma vantagem com uma negociação que não ocorreu. Então continua sendo abstrato e não vai se chegar a lugar nenhum. Seja qual tenha sido a intenção do sujeito. Qual é a minha impressão sobre essas pessoas que tem na CPI? O Dias, o assessor dele, eu vejo cada vez mais que uma série de servidores que se aproximam do Estado, seja aqueles que são concursados, seja aqueles que são nomeados, né? Todas essas pessoas, muitas delas eu fico olhando e falo, nossa, caramba, o Brasil parece que tem um bando de urubu que fica ali sobrevoando o Estado para ver em que momento ele vai conseguir uma vaguinha que lhe permita tirar uma vantagenzinha ao menor piscar de olhos do seu superior, né? O Bolsonaro tem muita dificuldade realmente de manter aí um governo honesto, porque não faltam urubus ao redor. Jorge Serrão, eu quero saber, a gente conversou isso aqui ontem, mas eu acho que hoje também está traduzido através dessa confusão toda, que a CPI não consegue criar ou transformar aquilo que merece ser transformado, que no caso seria um resultado para a sociedade, né? Essa quantidade de tempo a mais que a gente vê nessa prorrogação, na sua avaliação, prejudica a CPI? Com certeza absoluta, essa CPI tem sido até agora uma imensa perda de tempo e de dinheiro, porque ela está gastando dinheiro. Alguns parlamentares ali estão até produzindo vídeos, né? E isso aí tem uma verba própria para a produção desses vídeos que atacam o governo e tentam, como disse muito bem, num ataque de sincericídio, o Renan Calheiros, ele como relator, ele produz provas. Genial. Olha, camarada Stalin lá no túmulo dele, os ditadores mais canalhas do mundo rolaram no túmulo hoje com essa declaração do ex-comunista, não sei se ainda continua sendo, Renan Calheiros. Impressionante ele dizer isso e passar batido de todos os parlamentares que estavam lá, né? Mas nas redes sociais a turma foi implacável. Pegaram esse trechinho do Renan, isso aí está viralizando, e aí a gente conhece exatamente qual é a natureza desse parlamentar. O compromisso dele é produzir provas, ou seja, criar algo sobre o que não existe. Até o momento, o grande drama dessa comissão picareta de inquisição é que ela não conseguiu produzir provas
objetivas, contundentes, que comprovem corrupção no governo Bolsonaro. Então, os tais atos e fatos a favor, contra, de competência ou incompetência na pandemia não estão sendo comprovados do jeitinho que Renan quer. Mas fica calmo, no relatório dele, todas essas narrativas, todas essas mentiras serão contadas direitinho e aí vamos ter um texto maravilhoso. Só que esse texto vai servir para quê? Aquele rapaz que foi para o banheiro talvez saiba. Constantino pedindo a palavra. É só uma breve nota, né, de que eu acho curiosa a postura de alguém como Randolph, porque há toda uma aura de seriedade, né, uma liturgia do cargo, uma exigência de respeito, mas respeito se conquista, né, e essa turma, esse G7 aí, esse comando que é o gabinete paralelo do lulismo que toca essa CPI circense, eles têm que impor isso, né? A postura é de cangaço, é intimidação, é desrespeito com o depoente, é tratar empresário como criminoso, tratar impostor como voz da ciência. E aí, de repente, é isso, né? Essa pátina de seriedade, eu vou chamar a polícia legislativa. Ô, Randolph, aqui fora a gente tá rindo da sua cara, ninguém te leva a sério não, rapaz. E quem também deu sua opinião sobre os depoimentos do coronel Marcelo Blanco foi nossa comentarista Amanda Klein. Acompanhe. E é interessante porque justamente esse ponto que o presidente toca agora, o presidente Omar Aziz, eu acabei de falar com ele por telefone, com ele e com o vice-presidente da sessão, Randolph Rodrigues, e eu perguntei no que a CPI avançou nos depoimentos de ontem e hoje, que foram caóticos e eu acho que frustrantes para quem ouviu, porque, obviamente, a gente sabia que tem coisas que esses dois interlocutores, tanto o tenente-coronel Marcelo Blanco hoje, como o tal reverendo Hamilton Gomes ontem, simplesmente não estavam revelando. E aí o que os dois me disseram, aliás, na mesma ligação telefônica, o Omar Aziz e Randolph Rodrigues, justamente isso que o Aziz está falando agora, que era a facilidade, você tem uma desconstrução do modus operandi do Ministério da Saúde, a facilidade com que pessoas tinham acesso ao Ministério, a bagunça, essa administração caótica que era, então você tem pessoas de diferentes origens, né, militar, política, acessando o Ministério da Saúde com essas ofertas absurdas de vendas de doses de vacina, imagina que sequer existiam como esses 400 milhões aí de doses da AstraZeneca pela Davat. E aí ele me conta também que esses mesmos militares que ocupavam cargos no governo, eles saíam para abrir empresas, que é justamente o que o tenente-coronel Marcelo Blanco relata hoje. Ele é exonerado no Ministério da Saúde, ele era um assessor ali da diretoria de logística, trabalhava com Roberto Dias, o todo-poderoso lá, indicado, apadrinhado pelo líder do Centrão, Ricardo Barros, do PP. Ele sai em janeiro e logo depois, poucas semanas depois, abre uma empresa de consultoria e fornecimento de insumos médicos hospitalares na área da saúde. E é aí que ele faz o contato com o tal do PM da Ativa, com o cabo Dominguete, com essa oferta mirabolante dos 400 milhões de doses da AstraZeneca. E qual era o interesse do Marcelo Blanco, segundo ele relata? Fazer negociações com o setor privado numa época em que sequer existia uma lei que garantia o fornecimento ou acesso dessas doses para o setor privado. E aí ele cita um outro general, o general Severo também, o Randolph Rodrigues e o Omar Aziz, que teria trabalhado na Secretaria-Geral da Presidência da República em 2019, saiu e foi contratado, assumiu uma posição ali de prestígio na VTC-Log, que é uma outra empresa também que trabalha, que tem contratos com o Ministério da Saúde para distribuição e armazenamento de vacinas. Então, eles pontuam para isso, como pessoas que tiveram acesso, que trabalharam no Ministério da Saúde, saem e ou constituem empresas ou então assumem posições de destaque no setor privado. E aí eles me citam 3 tipos penais que podem ser colocados aí no depoimento de ontem e hoje: tráfico de influência, advocacia administrativa e corrupção passiva. E isso tem avançado, eles estão mostrando agora a documentação, Omar Aziz é contra se manter sigilo, né? Marcos Rogério colocou muito essa situação, mas eu acho que demonstra muito bem o quanto que tinha de esperto tentando se dar bem em negociações que envolviam diretamente o Ministério da Saúde e, curiosamente, negociações quanto a vacinas que não estavam disponíveis, né? Então não se sabe até que ponto que eles chegariam, né? Se não tivessem ocorrido as denúncias dessas irregularidades, né? Negociatas que ocorriam em restaurantes, né, facilidade com que ele chegava ao primeiro escalão do Ministério, e as vacinas não existiam, né, Amanda? Isso que é o mais grave.
Não, e aí a gente lembra daquele vídeo no apagar das luzes ali da primeira temporada da CPI, em que o próprio ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, grava um vídeo ao lado de um representante da tal da World Brands, que é uma empresa de Santa Catarina, que diz também que pode fornecer milhões de doses de Coronavac a $28 a dose, sendo que o único representante exclusivo da Coronavac, do laboratório Sinovac no Brasil, é o Instituto Butantan, de quem, aliás, o Ministério da Saúde já tinha fechado contrato para 100 milhões de doses. Então não dá para entender, são figuras espúrias aí, meio obscuras, que têm um acesso, como você diz, muito fácil ao alto escalão do Ministério da Saúde, e aí eles dividem entre esses dois grupos, que claramente tem um grupo que vai ali pelo Roberto Dias, que tem acesso, e é interessante porque a Davat, né, essa Davat Medical Supply, essa empresa norte-americana, que também foi constituída há pouco tempo para negociar insumos de saúde e vacinas, ela tem acesso por meio desses dois grupos ao Ministério da Saúde, pelo Roberto Dias e pelo tenente-coronel Blanco, e também pelo depoente de ontem, que é o reverendo Hamilton Gomes, e pelo coronel Elcio Bruno, que é o Elcio com H, né, que é o do Instituto Força Brasil, que é uma ONG ali bolsonarista, que apoia ideias bolsonaristas, e esse Elcio Bruno é amigo antigo do Elcio Franco, que é o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde. Então tem esses dois grupos atuando separadamente, por isso que os senadores dizem que fica claro que havia um conflito interno na pasta da saúde para ver quem ia comandar a negociação das vacinas, e a gente percebe que realmente há uma expectativa grande de aprovar esse projeto de lei da compra das vacinas pelo setor privado. Aliás, isso foi aprovado na Câmara, com patrocínio do Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, mas está estacionado, parou no Senado. Mas há uma expectativa, há um interesse de vários grupos em busca dessa vacina. Uma vez que aquele projeto de lei seja aprovado, você já tem milhões de interessados, e o tenente-coronel de hoje, Marcelo Blanco, é um deles, nesse mercado promissor e certamente muito lucrativo das vacinas para as empresas, da aquisição das vacinas por parte de empresas privadas. Agora é frustrante por quê, Denise? Porque a gente percebe que há uma rede de tráfico de influência, mas a gente não consegue chegar ao topo da cadeia, né, ao pistolão. Afinal de contas, quem deu acesso ao reverendo Hamilton Gomes de ontem ao primeiro escalão do Ministério da Saúde? Sim, porque ele mandou um e-mail ao meio-dia do dia 22 de março, Amanda, e foi atendido às 4:30 da tarde daquele mesmo dia. Isso, Amanda, a gente vê o embate deles em relação à documentação, né? As informações foram passadas pelos advogados. Marcos Rogério mostrou os documentos antes, falando que era sigiloso, e eles estavam questionando, porque o Omar Aziz citou isso, se a documentação não foi apresentada formalmente, lembrando que o tenente-coronel ele tem a proteção da justiça para não se auto-incriminar também, não é? Tem um habeas corpus, tem sido um expediente comum de todos os depoentes, que ora chegam como testemunha, ora chegam como investigados, mas na prática muitas vezes são tratados como investigados, por isso eles já recorrem ao habeas corpus. Mas é isso, Denise, o Marcelo Blanco também não acrescenta muito no sentido de dizer, ele diz que não houve nem propina, porque o Luiz Dominguete relata que houve aquele pedido de propina, $1 por dose, lembrando que o Marcelo Blanco participou também do jantar do Happy Hour lá no Brasília Shopping, com o cabo PM Luiz Dominguete e o então diretor de logística Roberto Dias. O Dominguete relatou pedido de propina de $1 por dose. Já o Cristiano Carvalho, que seria o representante da Davat no Brasil, soube da história pelo Dominguete, ele não usou a palavra propina, usou a palavra comissionamento, né? Talvez seja um eufemismo. Já o Marcelo Blanco hoje diz que nunca pediu vantagem alguma, de bom grado, né? Porque ele é uma boa pessoa, tem bom coração, ele simplesmente facilitou essa ponte, apresentou o Dominguete para o Roberto Dias. Ele disse que também não foi um encontro marcado, ele soube que o Roberto Dias estaria naquele horário, no final do expediente, lá no Brasília Shopping, jantando num restaurante, e levou o Dominguete, todos se encontraram quase casualmente e conversaram sobre os 400 milhões de doses de vacina. Então foi tudo casual, ele disse que não houve pedido de vantagem nenhuma, que o interesse dele era no mercado privado, mas antes ele construiu pontes do Dominguete com o Roberto Dias para um acordo no Ministério da Saúde, ou seja, é uma história tão mirabolante que fica difícil de acreditar, mas fica difícil de acreditar principalmente como altos diretores lá do Ministério da Saúde caíram nessa conversa de estelionatários. Será que eles não fizeram uma busca rápida na internet para saber quem era a Davat? Ou será que não consultaram a AstraZeneca para saber se a AstraZeneca negociava com o governo, se não de forma oficial e direta, se negociava também por meio de intermediários? Então, uma história
tão mal contada, né, Denise? Só que está difícil a gente avançar, pelo menos as investigações avançarem no sentido de apontar quem era o manda-chuva dessa história toda, quem que estava por trás dessas, aparentemente, dessas quadrilhas ou desse grupo de pessoas que atuava favorecendo determinados interesses no Ministério da Saúde. É negociação paralela, né? Porque tem muita enfim, é tudo muito difícil. Aí eu até estava conversando com o senador Alessandro Vieira e eu perguntei como é que a gente avança a partir de agora, porque os depoimentos de ontem e de hoje, tudo bem, deixam claro que existe um modus operandi no Ministério da Saúde, que existe uma rede de apoio de tráfico de influência, mas e daí? E aí ele me falou que é através dos documentos e da quebra de sigilos mesmo, aquele velho mote do siga o dinheiro, foi isso que ele usou numa mensagem de WhatsApp para mim, tem que continuar na quebra de sigilo, tanto de empresas como de pessoas físicas, seja da Precisa, seja desse grupo de pessoas aí em torno do Cabo Dominguete, e, enfim, parece que é um caminho talvez mais difícil para a CPI avançar a partir de agora. Na quinta-feira, o depoente foi Ayrton Soligo, também conhecido como Ayrton Cascavel. O ex-assessor do Ministério da Saúde foi convocado por sua ligação com o ex-ministro Eduardo Pazuello. Vamos acompanhar um trecho em que o relator da comissão, Renan Calheiros, questiona o depoente sobre sua atuação na saúde. Eu queria começar perguntando ao senhor Ayrton Cascavel que experiência na gestão de saúde pública Vossa Senhoria tinha antes de ser nomeado por Pazuello para o cargo de assessor especial. Primeiro, senhor senador, apesar de ser prefeito de uma pequena cidade, essa cidade também tinha um sistema de saúde, como tem os 5.570 prefeituras dos municípios do nosso país, então como gestor, como prefeito. Na questão de quando fui vice-governador do meu estado e presidente da Assembleia também, na fiscalização do sistema de saúde, da aplicação dos recursos, então tive um conhecimento de gestão, acompanhei toda a implantação do médico da família, na época feito com os cubanos em Roraima, que foi o primeiro estado brasileiro a implementar os médicos de atendimento de médicos da família. Então, uma questão de gestão. E eu vejo, muitas vezes, quando nós entendemos de saúde, e a minha função, nobre senador, eu não vim para ser especialista de saúde. Eu vim com uma função, quando fui nomeado, institucional, nessa relação com o Congresso Nacional, com os municípios, ou seja, essa interlocução, esse era a minha coisa. Não era um cientista que estava no Ministério vindo. O melhor ministro da Saúde, no meu até hoje, foi o ministro José Serra. Tenho um respeito grande pela gestão, eu estava deputado federal, e eu convivia no Ministério da Saúde. O exemplo que deixou a gestão, quizás nós tivéssemos vários José Serras nesse país. Então eu me senti, quando estava aqui, preparado. Tenho uma vida longa de experiência pública. Então é isso, senhor senador. Por que Vossa Senhoria não foi nomeado assim que começou seu exercício no Ministério da Saúde? Eu aproveitei, senhor senador, no relato que fiz aqui, espero ter respondido naquele relato. Não, para que nós tenhamos a ênfase necessária, Vossa Senhoria precisa responder. Falarei e responderei. Primeiro, quando eu vim pensando em ficar 10 dias naquela condição. Logo em seguida, eu sou convidado no dia 12 de maio, pelo ministro Taixe, para ser seu assessor especial. 2 dias depois, 3 dias depois, no dia 15, o ministro Taixe pediu demissão de forma inesperada. Ou seja, aquele pedido já não existia oficialmente mais. Eu fiquei ali naqueles 4 dias, eu não estava em lugar nenhum no Ministério. No dia 22 é que se nomeia o ministro Pazuello, e apenas no dia 26 ele me retifica o convite. E esse convite, senador, quando ele vem, eu fui providenciar a documentação para ser encaminhada, e é assim que acontece. Nos meus documentos, quando eu entreguei, faltava a desvinculação
do cargo de administrador da pequena empresa que tenho. E aí eu fui solicitar essa mudança, os cartórios estavam fechados para fazer a mudança. Isso levou mais uma semana e só vem aí um atraso. É encaminhado essa nomeação para a Casa Civil, que era lá é um cargo de assessoria 5, vai para a Casa Civil, e aí o meu nome, ele de certa forma deve ter sofrido uma rejeição, que só vem acontecer essa nomeação efetivamente no dia 24 de junho. E quem analisou essa sessão da CPI no Senado foi a advogada especialista em direito constitucional, Marilene Matos. Vamos conferir. Bom, doutor, o depoente de hoje, Ayrton Soligo, disse à CPI que militares não tinham traquejo político para assumir a função. Por isso, ele ocupou o cargo de secretário. Como que a senhora vê essa declaração? Precisa traquejo político para adquirir vacinas? É a primeira pergunta que a gente tem que se fazer, né? Se era uma atribuição do Ministério da Saúde. A distribuição de funções dentro de um órgão político, um órgão da administração, é comum e normal. Até aí eu não vejo um problema se ele tinha uma função específica dentro do Ministério. Agora, o que, pelos depoimentos que a gente vê, que parece meio estranho, é que ele não ocupava um cargo e ele ficou desempenhando atribuições antes de ser nomeado para o cargo. Pois é, e questionado por Calheiros se ele teria realmente desempenhado o papel de ministro de fato durante a gestão Pazuello, ele afirmou que era apenas um interlocutor. Marilene, o que pode acontecer se for provado que era ele quem tomava as decisões no Ministério? Aí a gente tem duas possibilidades, né? Uma possibilidade, ele explicou ali que teve todos uns acontecimentos que retardaram a nomeação dele. Uma coisa ele estava ocupando uma função e era apresentado como o servidor para tal, como o agente público encarregado de desempenhar tal função, ou simplesmente ele ficava e não tinha uma atribuição determinada. Aí a gente pode ter uma mera informalidade. Se a gente tem uma situação em que alguém ligado à iniciativa privada participa de negociação, se passar por agente público, a gente pode chegar até numa situação de crime de usurpação de função pública por parte do Ayrton Soligo. E ontem o coronel Marcelo Blanco comentou sobre a relação com o representante da Davat Medical Supply, Luiz Dominguete. Qual foi a conclusão que se pôde chegar ao fim do depoimento, doutora? Então, é complexa a situação, né? Ele disse que conhecia o Dominguete, que apresentou o PM aposentado para compra de vacinas, mas ao mesmo tempo que não sabia de nada que estava acontecendo e que o interesse dele era vender vacinas para a iniciativa privada. Achei que ficou um depoimento contraditório que deixou no ar muito mais dúvida do que realmente esclarecimento. Essa impressão, eu acho que está sendo compartilhada aqui em Brasília. Agora, na terça, o reverendo Hamilton Gomes de Paula foi questionado. O religioso foi contraditório algumas vezes, né? Ele se equivocou em algumas situações, dizia não se lembrar de algumas informações e até se emocionou, chorou. O que isso significa para a investigação, doutora? Isso transmite um valor simbólico para a investigação. Às vezes o silêncio ele transmite uma mensagem maior do que as palavras, né? Então, quando alguém vai num depoimento tão importante, num assunto tão sério como esse, diz que não se lembra de várias passagens, ele está transmitindo uma mensagem simbólica sobre isso. Embora ele tenha tido um HC que lhe assegurasse o direito de não falar nada que o comprometesse, o silêncio, que tem o mesmo significado de dizer que não se lembra, transmite uma mensagem, diria que o contrário para a CPI e para quem está acompanhando. Perdão. Pode continuar, doutora, perdão. Então, o ideal é que os depoentes, se fosse a CPI, falassem, né, e realmente esclarecessem os fatos que estão sendo objeto de investigação. É claro que eles não têm que falar sobre fatos que os possam vir a comprometer, né, mas o fato de se manter em silêncio ou dizer que não se recorda de alguma coisa é simbólico e certamente, de qualquer forma, ajuda a comissão, a CPI, a chegar a algumas conclusões sobre os fatos que estão sendo investigados.
Exatamente. Agora, doutora, na sua concepção, nessa segunda fase da CPI da Covid, né, que recomeçou essa semana com o fim do recesso parlamentar, será que eles vão começar a investigar em outro caminho sobre os repasses do governo federal a estados e municípios? Será que eles vão tomar este foco em algum momento ou não? Vão se manter nisso daí da má gerência do executivo sobre a pandemia? Importantíssimo esse aspecto que você está perguntando. É importante que a CPI ela não se perca, né? Ela não se perca em investigações que não tenham relação direta com a gestão da pandemia. Então, acredito que se ela entra muito nos detalhes de Estado, e é competência até da investigação da CPI do órgão estadual, né, no caso, a Câmara Legislativa de cada Estado, ela pode vir a perder o foco. Até agora, ela não está sinalizando nesse sentido. Ela está sinalizando em manter o foco das investigações na gestão da pandemia no âmbito federal. Por enquanto, não estou vendo sinais de que isso vai acontecer. Mas, assim, a gente está num ambiente político e a qualquer momento esse ambiente político pode ser modificado. Depende muito do andar, né, das investigações. Agora, doutora, mudando um pouquinho de assunto, mas um assunto que está muito em pauta e é muito polêmico, que é a PEC do voto impresso. Gostaria de perguntar para a senhora, desde que isso voltou à tona, todo esse questionamento, parece que foi instaurado na cabeça da população uma dúvida gigantesca, uma insegurança, um receio em relação ao atual sistema eleitoral brasileiro. Caso essa PEC não avance de fato, como é que fica então a população brasileira com essa questão? Eu acho péssimo gerar essa dúvida, principalmente quando não tem uma razão fática para a dúvida ser gerada. Na minha avaliação, não há motivos, até agora não foi provado que há insegurança no sistema implantado no Brasil, que é considerado, inclusive, modelo no âmbito internacional. Então, vários países entendem que o sistema brasileiro é um modelo a ser copiado, a ser seguido de eleições. E até então, a gente não teve provas. E você sabe, né, todos sabem que qualquer disputa eleitoral é objeto de muita vigilância, de um lado ou de outro. Na época da eleição, da disputa Dilma e Aécio, o PSDB fez uma auditoria aí que durou quase um ano e não foram encontradas provas de fraude nas urnas na votação eletrônica, né? A segurança da votação eletrônica, o perigo de fraude desse sistema eletrônico de votação, ele não é maior do que o meio físico. Eu sempre brinco que você detectar uma fraude no meio físico, apagar os sinais de fraude é mais fácil do que apagar no meio digital. Então, nesse sentido, a votação na urna eletrônica, o sistema é totalmente auditável. Há peritos, há especialistas que conseguem detectar que se houve no sistema da votação, quando da votação, se houve ali adulterações. Então, eu acho muito ruim, muito maléfico até para a democracia essa implantação da dúvida na população. Porque no próximo pleito, já imaginou se a população não acredita no resultado o resultado eleitoral do ano que vem? Muito ruim. Exatamente. Eu acho nefasto, péssimo. E o Semana da PAN fica por aqui. Muito obrigado a você pela sua audiência. Até mais. Semana da PAN. Semana da PAN. Tudo o que foi destaque em nossa programação.